No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta e escritor Adão Ventura. Adão Ventura nasceu na cidade de Santo Antônio do Itambé, formou-se em Direito pela UFMG. Estreou em livro no ano de 1970 com a obra Abrir-se um Abutre, ou mesmo depois de deduzir dele o azul. Dentre seus trabalhos destacamos A Cor da Pele, Textura Afro e Jequitinhonha. Atualmente, Adão Ventura exerce função na cidade de Passos, na área trabalhista. Tudo bem com você, Adão Ventura? Tudo ótimo. Então tá bom. Gostaria que você começasse fazendo para nós um breve resumo da sua trajetória no universo das letras. A minha vida no universo das letras começa com os meus primeiros versos de pés quebrados escritos no Santo Antônio de Itambé. Eu comecei a escrever, era criança, estudava no grupo e não deixei nunca. E esse vício também de leitura, tudo isso vem do Itambé. Uma coisa que, através disso, eu consegui abrir uma série de portas, inclusive passar no vestibular de Direito da universidade. E Adão Ventura, na verdade é Santo Antônio do Itambé ou é Cerro? Olha, quando eu nasci em Santo Antônio de Itambé, lá era distrito do Cerro. Existe uma disputa entre as duas cidades, pela minha origem. O pessoal do Itambé bate o pé e fala, não, ele nasceu aqui. E é verdade, eu nasci em Itambé. O pessoal do Cerro fala, não, ele é daqui, nós não abrimos mão dele. E uma vez me colocaram na parede, né, em contra a parede, o pessoal falou, qual a cidade mais importante para você? É Cerro ou Itambé? Eu respondi que, aí o pessoal ficou olhando para mim e falou, como que ele vai sair dessa? Eu respondi que eram as duas cidades. O Cerro, pela sua participação na história do país, sua participação política, das suas tradições culturais, e o Itambé pela o seu potencial ecológico. Tanto que agora está sendo criado um projeto para criar o Parque Nacional da Serra do Espinhaço, que abrange o Pico do Itambé. Então eu fui privilegiado, né, de começar a escrever meus primeiros versos no Itambé. E em seguida fui para o Cerro para fazer o ginásio. E lá no Cerro também aconteceram assim, fatos pitorescos. Naquela época, né? O Seito às vezes terminava com a namorada, ia correndo lá em casa, pedia para escrever um poema de amor, para poder reatar com a menina. Mas às vezes o Seito queria conquistar uma moça, fazia a mesma coisa. E eu também tinha as minhas, né? No Cerro tinha um importante colégio interno, né? E ali tinha estudantes de várias partes do país, mulheres lindíssimas, né? E eu às vezes passava por detrás daqueles muros altos e fazia os meus poemas de amor e jogava por cima do muro. A gente só via essas meninas no desfile do 7 de setembro, mesmo assim super vigiadas pelas irmãs de caridade, né? É um negócio gostoso, assim, era até emocionante. Uhum. Depois, um tempo mais tarde, eu fui fazer uma palestra no colégio e o colégio já não tinha mais o internato, já era aberto ao público, aos estudantes da cidade, não tinha mais aquela coisa. Então eu senti que perdeu aquela magia, aquela coisa, porque essa coisa de amor é uma coisa mágica, né? Então, Adão, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses dois primeiros trabalhos, inclusive são obras esgotadas, Abrir-se um Abutre, ou mesmo depois de deduzir dele o azul, e As Musculaturas do Arco do Triunfo. Em que consistia essa produção poética? Olha, o Abrir-se um Abutre, esse livro foi escrito no período que eu estudava, meus últimos anos na Faculdade de Direito. É um livro que na época ele teve assim, até hoje, né, os textos exercem assim, um impacto bastante forte e foi muito bem recebido pela crítica. Apesar de ser uma edição assim modesta, precária, quase todos os meus livros foram editados assim, né? E esse livro, em consequência desse livro, eu recebi um convite para lecionar literatura brasileira nos Estados Unidos. Eu trabalhei na Universidade de New Mexico, num curso de pós-graduação,
e em consequência de um texto do livro que um professor lá leu e me convidou. E é isso que eu falo assim, que a poesia abre muitas portas, né? E abre a cabeça da gente também, né? Nesse mundo hoje tão insosso, tão árido. Eu acho que a poesia tem essa função também, né? O ensaísta Silviano Santiago, numa apresentação do seu trabalho, observa essa sua insistência temática com relação a que o negro assuma a sua alma negra. Você tem, inclusive, um poema Na Cor da Pele, que trata disso. Gostaria que você lesse para nós e em seguida comentasse. Eu queria dizer o seguinte, que essa minha predileção pela temática negra, ela surgiu depois da minha experiência nos Estados Unidos. Tanto que o Abutre e as musculaturas do Arco do Triunfo não fazem nenhuma referência ao negro. Isso só surgiu quando eu tive esse contato direto com o problema do negro lá, que era bem mais radical, bem mais direto. Então eu cheguei aqui e mudei toda a minha fonte de preocupação poética, né? Meus poemas são esses livros modernos que não tem índice, não tem número de página, é difícil de achar. Bom, atendendo à solicitação do meu amigo Elton, eu vou ler Preto de Alma Branca, Ligeiras Conceituações. O preto de alma branca e o seu saco de capacho, o preto de alma branca e os seus culhões de cachorro, o preto de alma branca e a sua cor de camaleão, o preto de alma branca e o seu sujar na entrada, o preto de alma branca e o seu cagar na saída, o preto de alma branca e o seu sangue de barata, cada vez mais distante do corpo da grande mãe África. E como é que você vê a situação da negritude hoje no Brasil? Você presidiu a Fundação Palmares, tem uma experiência vasta em relação a isso. Olha, eu acho que a coisa tem evoluído em passos lentos, né? Hoje já tem uma lei que considera o crime de racismo inafiançável, né? E é preciso que coloque essa lei assim, com mais aplicabilidade, né? E que a comunidade negra e a população de modo geral conheça o texto da lei. O brasileiro de modo geral desconhece as leis, né? Eu acho que as leis deveriam ser estudadas até inclusive nas escolas, né? A pessoa aprender a defender os seus direitos, né? Mas você acha que nós estamos evoluindo no sentido de... Ah, sem dúvida, né? Hoje, por exemplo, nós temos parlamentares negros, a Benedita da Silva, o próprio autor dessa lei, o Caó, né, que era deputado federal na época. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais, né? Tem que não descansar para que a gente conquiste cada vez mais espaço dentro da sociedade brasileira, dentro do contexto cultural brasileiro. E a literatura? De que modo você entende que a literatura deva ter uma participação nisso ou não? Olha, o Brasil tem uma boa literatura negra, mas a gente só conhece os poetas de antologia, a gente só conhece o Cruz de Souza, né? Mas tem grandes autores, inclusive autores vivos, né? Como Paulo Colina, como Oswaldo de Camargo, né? Romancista, Colina é poeta. Colina é um poeta que fala, inclusive, japonês, né? E eu acho que essa literatura tem que ser mais, inclusive, mais estudada nos programas, principalmente de vestibulares, quando as pessoas são obrigadas a ler e às vezes tomam gosto esse tipo de assunto. Uhum. E muitas vezes as pessoas falam que, o pessoal da comunidade negra às vezes fala que, bom, os livros, o autor negro tem mais dificuldade em editar livro. Eu não vejo isso não, eu vejo mais a literatura propriamente de qualidade. Por exemplo, o meu livro, A Cor da Pele, ele está na 5ª edição. É um livro que já teve a metade dele foi traduzido e publicado na Alemanha. Então, acho que se você é um bom escritor, as editoras aparecem, os caminhos se abrem, né? Ok, Adão Ventura, nós vamos retomar daqui a pouquinho o assunto A Cor da Pele, obra que foi adotada no vestibular, mas antes nós vamos pedir ao escritor e jornalista Carlos Herculano Lopes para dar um depoimento sobre o seu trabalho. Eu conheci o poeta Adão Ventura no início da década de 70,
em um dos bons momentos do suplemento literário do Minas Gerais, né, naquele tempo dirigido pelo Dr. Wilson Castelo Branco. O Adão tinha publicado já 2 livros, As Musculaturas do Arco do Triunfo e um livro de nome bem complicado, que era Abrir-se o Abutre, mesmo depois de deduzir dele o azul, que seguia uma linha de muita metáfora, tendendo para o surrealismo, como era bem próprio da época. Mas, na minha opinião, embora aqueles 2 livros do Adão sejam de uma boa qualidade literária, ele se deslanchou mesmo como poeta, foi quando ele deixou fluir da alma e do coração dele toda aquela sua herança negra, toda aquela carga de sofrimento, de lirismo e de violência que estava já impregnada no seu coração, e quando ele lançou A Cor da Pele, que hoje é um dos marcos da literatura brasileira, diríamos assim, feita por poetas negros. E dessa data em diante, após assumir esse seu lado, resgatar essa sua herança racial e essa carga toda que ele trazia dentro dele, o Adão vem trilhando um caminho que, no meu entender, o coloca entre grandes poetas, não só de Minas, como do Brasil, dessas últimas 3 décadas. Ele é um poeta irregular, o Adão não produz muito, mas quando ele escreve, ele faz bem feito, escreve com muita força e escreve com muito lirismo. Pois bem, doutor, considerando esse depoimento do Carlos Herculano dizendo que você não produz muito, gostaria que você comentasse para nós, falasse para nós sobre o seu processo usual de composição. Olha, eu tenho uma preocupação assim mais com a qualidade, né? Nos anos 70 tinha um poeta, que também era exagero, né? O Birassu Carneiro da Cunha. Ele sempre dizia que escrevia 2 ou 3 poemas por ano. Quer dizer, eu acho isso perfeitamente normal, desde que você faça um grande poema, aquele que quando você termina o trabalho você está satisfeito consigo mesmo, né? Agora, esse processo de criação é particular de cada um, né? Tem poetas, por exemplo, Márcio Almeida, ele é capaz de escrever um livro numa noite, né? Ele tem Agora, outros já são, né, no meu caso. E você normalmente trabalha com planejamento dos poemas ou é mais a inspiração? Olha, no caso do A Cor da Pele, houve um planejamento. E o próprio Abrir-se um Abutre também, né? Agora tem outros, tipo o Jequitinhonha, que não houve um planejamento. O Jequitinhonha foi um resultado de um projeto que eu participei há muito tempo lá no Vale. E espontaneamente eu fui escrevendo os poemas que depois foram transformados em livro. Então eu acho que às vezes de livro para livro pode até alterar. Eu tenho, por exemplo, um livro infantil que chama Pó de Mico, Macaco de Circo. Esse livro foi escrito durante um festival de inverno em Diamantina, né? Eu ali, hospedado lá no grupo escolar Sala Kubitschek, olhando Itambé todos os dias, aí eu escrevi uma historinha que era um circo chegando ao Itambé e todas aquelas emoções, né, gente? Esse livro também foi interessante, porque depois foi transformado num balé teatro e que nós rodamos aí pelo menos a metade do estado. Do estado. Então vamos falar um pouquinho de A Cor da Pele. O último texto do livro, você escreve o seguinte: a cor da pele saqueada e vendida, a cor da pele chicoteada e cuspida, a cor da pele camuflada e despida, a cor da pele vomitada e engolida, a cor da pele esfolada em banho-maria. Fala para nós sobre esse trabalho, que inclusive foi adotado, se não me engano, em 3 faculdades em processo vestibular, não é isso? Lá de Paiva, Faculdade de Filosofia de Itabira e Faculdade de Ciências e Letras de Valadares. Olha, a Cor da Pele é o seguinte, o próprio Silviano Santiago, numa das apresentações, ele fala que eu faço um tipo de poesia sem ser panfletária, né? A minha poesia é mais emoção e técnica e universalidade, né? Porque às vezes você faz um negócio panfletário, quando passa a época, o seu poema envelhece, né? Mas isso também tem poetas que têm mais facilidade em atuar dentro desse prisma, né?
a minha intenção é escrever uma poesia que possa ser entendida, sentida na África do Sul, nos Estados Unidos. Por exemplo, eu tenho vários poemas. Foi em 92 que eu fiz uma turnê para os Estados Unidos, umas 3 universidades, e que eu fiz um recital dos poemas do A Cor da Pele. Eu lia em português e a parte inglesa era lida por uma pessoa do Departamento de Letras, e que teve uma excelente repercussão. Quer dizer, é um outro país, mas as raízes, a universalidade é a mesma, né? A Cor da Pele é um livro de poemas contundentes, né? Poemas que cortam, poemas que incomodam, igual aquele que eu li antes, né? do Preto de Alma Branca. Eu peguei uma série de expressões que são do vocabulário lugar comum e recriei em cima de um poema, né? São expressões que as pessoas usam muito, né? Quando não suja na entrada, suja na saída. Então eu peguei tudo isso, que não é nada poético, e criei um poema, que é um dos principais do livro. Uhum. Uma outra coisa que se atribui muito é de que os negros, os homens negros, escolhem as mulheres brancas, e você tem um poema exatamente que procura desmentir isso. Você poderia apresentá-lo para nós? Esse livro foi escrito, ele foi lançado em 80, e como eu estava dizendo, que houve que esse processo da cultura negra, esse problema do comportamento do negro tem mudado, lentamente, mas tem mudado. Em 80 isso era mais típico, né? Uhum. Hoje o pessoal está mais conscientizado. E outra coisa também que eu falo com relação a esse problema de relacionamento. Por exemplo, eu estudava numa faculdade que todas as minhas colegas eram brancas, né? É claro que eu teria que escolher alguém dali, ou daquele meio, né, da Faculdade de Filosofia na época. Agora, pelo fato de eu ser negro, eu teria que procurar uma negra, isso também eu acho que é radicalismo, né? Esse problema de sentimento, de espontaneidade, né? Essa coisa não pode ser forçada, né? O relacionamento das pessoas tem que ser natural. Mas hoje já existe um maior número de negras nas faculdades e é claro, esse problema tem mudado, esse aspecto tem mudado. Porque não adianta também, por exemplo, o cara é um estudante de direito, um estudante de filosofia, e vai se relacionar, casar com uma mulher que não tem esse grau de cultura. Então ele pode ter um certo conflito, né? Eu acho que você tem que ter uma identificação entre as pessoas. Você quer mostrar para nós o poema? Posso achar aqui. Está marcado lá. Esse livro é... Não, mais adiante. Bom, esse poema escrito naquela época diz o seguinte: Meu sonho não é ter uma mulher branca que me chame de crioulo a vida inteira. Meu sonho não é ter uma mulher branca que me acuse de ter misturado sua raça. Isso era muito comum. Uma vez eu fui a uma festa num clube aqui em Belo Horizonte, não vou citar o nome do clube. E a gente andava em turma, né, em bando, naqueles anos 60. Acho que até hoje isso acontece, né, nas turmas. Então, umas 3, 4 pessoas adquiriram o ingresso e entraram. Quando chegou a minha vez, a pessoa falou, não, o ingresso, os convites estão esgotados. Aí eu, mineiramente, me dirigi ao outro colega e falei, vai lá e tenta comprar. Aí ele foi lá, comprou outro, chegaram até a comprar um ingresso para mim. Eu entrei, mas eu não me senti bem na festa, claro. Saí fora. Então essas coisas assim veladas, né, o preconceito do Brasil é assim, né? E que ainda tem muito, né? Tem demais, né? E fazem a gente sofrer muito mais. É diferente dos Estados Unidos, que é coisa preto é preto, branco é branco, pronto, acabou. Ok. Adão Ventura, você participou da geração suplemento, da década de 60, 70. Gostaria que você falasse para nós também sobre essa sua presença no contexto. A minha formação literária eu devo muito a essa minha experiência no suplemento, na companhia de Murilo Rubião, Ângelo Oswaldo, Rui Mourão. E ali era um palco assim, onde aparecia Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes. Todo esse pessoal eu tive a oportunidade de conhecer e relacionar. O próprio Emílio Moura, né, o poeta Emílio Moura, que fez uma caricatura que está reproduzida no livro Textura. E
por falar em Emílio Moura, eu gostaria também de lembrar do Bueno de Rivera. Nós temos uma série de escritores mineiros, poetas mineiros que estão esquecidos. É um recado para esse pessoal do centenário, aí, da festa do centenário. Por que não edita a obra desse pessoal? Pelo menos não precisa editar toda a obra, mas uma antologia, né? A própria Henriqueta, né? Então fica dado o recado. Agora, com relação ao textura afro, a diferença do textura afro para a cor da pele. O textura afro é mais próximo da gente. O textura afro fala de Chico Rei, né? Fala do Congado de Minas, que é o mais rico do Brasil. E já o Cor da Pele, como eu disse antes, são poemas mais universais, né? Mais, né? E a preocupação do textura afro também é resgatar esse pessoal, né? Tipo Chico Rei, né? Tipo Isidório, o mártir, que é um negro que viveu no século XVIII em Diamantina e que está registrado no livro do Joaquim Felício dos Santos, Memórias do Distrito Diamantino. E mais tarde, o Fritz Cessé de Sales, num livro de poesia gostoso que ele escreveu sobre Diamantina, ele arrumou uma namorada de Diamantina e ficou uns tempos lá e escreveu um livro. Aí ele fala do Isidório. E eu tenho um poema aí sobre o Isidório. Um poema bem assim, que eu acho que poderia até montar um espetáculo, porque ele é bem marcado, assim, bem teatro. Escravo Isidoro. Ok. Jequitinhonha, uma experiência que você mais, se não me engano, 12 outros, não, mais 40 artistas ficaram no Jequitinhonha durante um tempo para produzir arte relativa ligada à terra. Fala para nós sobre o resultado disso no seu livro Jequitinhonha. O Jequitinhonha foi um projeto muito gostoso. Naquela época, uma coisa bem experimental. 40 artistas das mais diversificadas áreas. Foi lá no Jequitinhonha que eu conheci Benjamin, que hoje é um nome internacional. Lá eu conheci Maurício Andrés, Maria Helena Andrés, conheci o pessoal do corpo, né? A gente não tinha obrigação de apresentar nenhum projeto. E, ao mesmo tempo, a proposta era que aquilo surgisse, fluísse naturalmente. Foi lá que eu conheci o Ronald Clauer, que prefacia essa edição do Jequitinhonha. Então, e o livro, que teve o apoio da antiga Coordenadoria de Cultura, foi editado numa edição assim, limitada pela imprensa social. E essa edição, hoje, que é quase raridade, né, bibliográfica. Então eu resolvi aumentá-la com novos poemas, né? Aí tem poema que fala sobre Diamantina, poema que fala sobre Biribiri, sobre Milho Verde, sobre São Gonçalo. É um livro assim até que tem um lado ecológico e o lado turístico, né? Poeticamente. E uma coisa importante também desse livro, Jequitinhonha, é o seguinte, que ele é dedicado ao Oswaldo França Júnior. Oswaldo França Júnior era um escritor, é um escritor. Ele prestigiava todos os escritores estreantes, consagrados. Sem qualquer lançamento estava o Oswaldo lá comprando o livro. Eu conheci o caso Herculano através do Oswaldo França. O Oswaldo chegou para mim e falou, olha, tem um menino aí que está escrevendo muito bem, você precisa conhecê-lo. Então ele tem um espaço muito grande assim, nessa convivência, nessa espontaneidade, nessa sinceridade. Né? Oswaldo era um sujeito simpático, as mulheres que o digam. Pois é, Adão, você falou aí da geração 60, 70, da sua convivência com as pessoas que hoje deve estar aí na faixa dos 50 anos de idade aproximadamente. Como é que você vem acompanhando também a poesia emergente em Minas? O que você destaca de bom em Minas hoje em termos de emergência poética? Olha, por falar em emergência, até o próprio nome diz, né? Tem o jornal publicado, dirigido pela Tânia Diniz, que é uma publicação corajosa e que ela apresenta coisas muito bem assim, selecionadas, é um negócio que precisa até de apoio desses órgãos públicos aí, empresas, para que esse jornal não falte na nossa caixinha de correio. E o livro Jequitinhonha surgiu num projeto de Mulheres Emergentes, que é o nome do jornal. Projeto da Tânia, e que criou essa coleção Almanac Minas, que é uma coleção que tem 17 autores e
que tem a batuta do Wagner Torres, editando todo mundo, né? Esse livro já foi lançado, o meu já foi lançado lá no restaurante da Lucinha, no dia 27 passado. Eu vou lançá-la... E agora vai ter um lançamento coletivo no final de dezembro. Dia 18, né? Um lançamento coletivo. Ok, Adão Ventura, minha última pergunta para você. Terminada a publicação de Jequitinhonha, já tem alguma coisa na forma ou nós vamos ter que esperar mais uns 4 anos ou 5 para... Não, eu tenho um livro prontinho na gaveta. Até pedi para... Ele estava muito, o aspecto gráfico horrível, e hoje não se usa mais essa maquininha de catamilho, né? Eu pedi para digitar o livro, e é claro que enquanto a gente não publica, a gente vai mexendo, mas esse livro está... Ele fala muito de Brasília, é um estilão bem diferente. Né? Falo de poder, né? Falo as viagens que eu fiz, por exemplo, eu fui à África em 92, aí eu tenho uns poemas que falam de Moçambique, que falam de Luanda, os países que até hoje sofrem com a guerra. Tá bom. Então, Ventura, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o jornalista e escritor Carlos Herculano. Adão, eu gostaria de te perguntar por que você deixa passar espaços tão grandes entre a publicação de um livro e outro? Olha, a gente, sobretudo na área de poesia, a gente tem uma série de dificuldades para editar os livros. E também o problema da qualidade, você publicar um livro definitivo, um livro acabado. Por isso é que às vezes eu passo um certo tempo entre publicar um livro e outro. Ok, Adão Ventura, Vereda Literária, agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Para encerrar, um pequeno convite à poesia de Adão Ventura. Menino de Rua, ou o Talvez Zumbi, Menino Tralha, o Palmo a Palmo e a Disputa de um Roto Sol, de Marquise. Ou o Talvez Zumbi, Elo e Novela, de um discurso murcho, envernizado de palavras ocas. Ou o Talvez Zumbi e seu quilombo urbano, o pega da polícia no foge ou rock das esquinas. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.